Opa, galera, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o framework Spring e o vídeo é feito por eu e sou o Myron e pelo Cristiano. Vamos dar início à apresentação. Então, o que é o Spring? O Spring nada mais é do que um framework Java que fornece várias coisas, várias ferramentas para desenvolvimento tanto de sistemas web como sistemas distribuídos e várias outras tendências que estão aparecendo agora no mercado. Durante muito tempo, o Spring foi famoso por ser um framework de Java que apresentava uma solução MVC, concorria com vários outros frameworks. E hoje em dia o Spring está bem mais moderno, oferece uma vasta gama de ferramentas para o desenvolvedor. Aqui no slide eu coloquei uma citação do que está lá no site do Spring mesmo, que ele diz que o Spring fornece um modelo abrangente de programação e configuração de aplicativos corporativos modernos baseados em Java em qualquer tipo de plataforma de implantação. É aquilo que eu falei, tem várias ferramentas. Antigamente, na verdade, o Spring era focado em ser um framework para desenvolvimento web e ele tinha injeção de dependência, data binding e algumas coisas que tinham surgido lá entre 2010 e 2015 por aí. Aí depois ele foi ficando mais completo, mais robusto, né? Hoje em dia tem uma vasta gama. Algo que ficou bem famoso durante certo tempo foi o Spring MVC, que era uma solução de desenvolvimento que trazia arquitetura MVC para desenvolvimento web. Acho que, não sei se muita gente conhece, mas chegou a ser bem utilizado isso aí e foi concorrente de vários outros, como do PHP, o Laravel, ou o ASP MVC da Microsoft, que é lá para do .NET, entre outros. Mas enfim, hoje em dia tem várias coisas no Spring, ele suporta coisas com banco de dados, por exemplo, ORM, você pode configurar já direto o Hibernate, coisas do tipo. Tem suporte a teste com mock e outras facilidades. E hoje em dia a gente está vendo que o Java está perdendo espaço por Kotlin, que é uma linguagem que também funciona na máquina virtual Java. E o Spring também suporta Kotlin, Groovy, que também funciona na máquina virtual Java. E outras. Então o Spring é um framework que está bem moderno e está suportando várias coisas que são tendências hoje no mundo da programação. Aí beleza, a gente viu já que é o Spring, que é um framework bem completo, mas o que é o Spring Boot? O Spring Boot é uma ferramenta do Spring para facilitar o desenvolvimento de aplicações e a configuração. A gente sabe que, não sei se vocês já mexeram com Spring, mas antigamente era bem complicado de configurar uma aplicação, você demorava bastante, porque você tinha que configurar tudo individualmente, cada coisa que você queria. Por exemplo, se você queria um servidor web, você tinha que configurar o jeito que você iria querer a API de uma forma, ia ter que configurar o servidor que ele ia rodar. Geralmente a gente usava Tomcat ou Jet e tinha que fazer tudo individualmente, tinha que configurar o banco por fora, etc. Hoje em dia não. Com o Spring Boot é bem mais fácil. Você tem um inicializador, você só basta criar seu projeto e já escolhe o que é que você quer no seu projeto e ele já te dá dependências tudo certinho com o Maven ou outro gerenciador que você quiser. E é bem mais fácil hoje em dia. Então, Spring Boot simplesmente é algo para facilitar o desenvolvimento com o framework Spring.
Aí eu coloquei do site do Spring, que ele mostra algumas coisas que com benefícios. Você pode fazer as coisas rapidinho com o inicializador, que eu vou mostrar o que é já já. Que é uma ferramenta online mesmo, você já configura como você quer o seu projeto, ele já te dá a pasta do teu projeto, é só tu baixar, jogar no IDE e começar a programar. E você pode fazer várias coisas com ele, você pode fazer API REST, aplicativo web, coisas de tarefas e outras coisas. E ele tem suporte a SQL, no SQL. Hoje em dia ele já vai com um servidor embutido. Você não precisa estar configurando um servidor por fora. E antigamente você tinha que fazer a aplicação e configurar o Tomcat e dava erro. Você tinha que perder a cabeça com um monte de coisa que tinha para você configurar. Hoje em dia não. Você configura e já sai tudo certinho de uma vez. Já você escolhe que é o Tomcat, já sai funcionando. Tem outras coisas uma coisa que é interessante é que ele funciona. Hoje em dia ele já tem meio que uma ideia própria. Na verdade é só uma extensão do Eclipse, na verdade, que já vai com as coisas do Spring. Você não precisa nem usar o inicializador, você usa o inicializador se quiser. No Spring Tool Suite já tem tudo pronto, né? E o IntelliJ pode usar com NetBeans também, qualquer ideia de sua preferência, ou até mesmo um editor de texto, caso você goste de fazer as coisas via linha de código. Aí beleza, a gente viu o que é o Spring, o que é o Spring Boot e o que é o Spring Cloud. O Spring Cloud nada mais é do que a plataforma que o Spring fornece para a gente fazer coisas em sistemas distribuídos. Ou seja, ele oferece uma gama enorme de funcionalidades para sistemas distribuídos, como por exemplo a descoberta de serviços, gerenciamento de configuração, tokens, tudo aquilo que a gente viu nas aulas, que aquela parte de eleição de liderança, distribuição de sessões, ele fornece ferramentas já prontas onde você basta configurar e você já tem tudo isso já pronto, sem precisar muito esforço, digamos assim. Só relembrando, a gente chegou a ver nas aulas a arquitetura de microserviços, onde a gente tem vários pequenos serviços rodando e tem algo que meio que encapsula eles, né? Para você acessar apenas uma API e que provê esses serviços aí. Então, para isso, a gente tem que ter um Service Discovery, que foi uma das coisas que a gente viu nas aulas, né? Para ter esse Service Discovery funciona com um Provider, que é um provedor de serviços, consumidor, que é quem consome, e um registro de serviço. Tudo isso o Spring Cloud já fornece e tem uma parte do framework que a gente vai usar aqui no tutorial, que é chamado Eureka, que ele é feito pela Netflix, funciona no Spring Cloud, que é um descobridor de serviços. Na prática, a gente vai precisar do JDK. A maneira mais fácil de fazer é com o Spring Tools Suite, que é o IDE do Spring. Já é o Eclipse modificado já com tudo do Spring nele. Mas pode usar o IntelliJ também, o NetBeans. E tem tudo lá no site do Spring, eu vou mostrar aqui. E a gente pode usar também o Spring Initializer. Mas se a gente for usar o STS, nem tem essa necessidade, né? Mas caso você queira
fazer, sei lá, tá longe de casa, quer iniciar um projeto, talvez seja mais fácil uma máquina que você não esteja acostumado a usar o inicializador. Mas assim, eu recomendo baixar o Spring Tools Suite, bem mais simples, já tem tudo nele. Ou se você quiser, usa o IntelliJ com o inicializador do Spring, dá no mesmo. Baixar o JDK é muito simples. Acho que todo mundo já fez isso, talvez até já tenha instalado no computador, mas caso não tenha, só ir lá no site da Oracle, ou então põe no Google JDK Download, já aparece aqui, isso aqui, escolhe qual o seu sistema operacional, baixa e instala, tudo certo. E o Spring Tool Suite, basta ir no site da Pivotal do Spring e baixar aí a versão que é baseada no Eclipse. Baixar a versão para o seu sistema operacional. Quando você baixar e abrir, vai aparecer aqui já tudo certinho. Observe que já tem as opções de criar novos projetos com o Spring Starter Project. Ou seja, basta usar o URL do Spring aqui, eu já posso escolher qual o tipo de projeto, se é Maven, a versão do Java, obviamente, e escolho o nome, etc. Vou deixar demo mesmo, só para criar aqui um projeto. Aqui eu vou escolher o que é que eu quero no meu projeto. Vamos escolher Web, Spring Web. Se quiser algo como Web Service, para fazer SOAP, utilizo esse aqui. É o projeto de fazer aplicativos RESTful, ou seja, APIs REST com o Spring. E ele já usa o Tomcat como servidor. Aí é bem simples, você só clicar aqui, Finish, tá pronto o teu projeto. Já dá um main com uma demo, uma parte de teste. Tá pronto para você criar sua API aí, configurar e etc. Isso aí eu acredito que o Cristiano vai mostrar passo a passo você criar uma API REST com o Spring, e eu vou mostrar um pouco do Spring Cloud daqui a pouco. Com o Spring Initializer também é bem simples. Tem esse site aqui, start.spring.io. Você escolhe a linguagem que vai se envolver, se é Java, Kotlin ou Groovy, se é Maven ou Gradle. Escolhe a versão dele, deixo a default aqui. Vamos botar Hello Spring. Aqui já tem a opção e eu posso colocar o que eu quiser. No caso eu tinha selecionado aqui Eureka Service, eu colocar Eureka Discovery Client. Ele já vai configurar isso, já vai aparecer lá as minhas dependências prontinhas. Só é baixar. Vou gerar aqui, ó. Você vai ver que ele vai baixar a pasta. Eu abrindo a pasta, pode ver que já está tudo certinho. Quando você abrir isso aí na IDE, provavelmente ele vai começar a baixar as dependências que você escolheu. E já vai estar tudo pronto para você iniciar o seu projeto. Por isso que é bem simples o Spring Boot, e foi algo muito bom, porque antigamente o Spring era muito bom, porém era muito complicado de se configurar. Qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que configurar individualmente. Ou seja, se eu tinha que fazer um projeto mesmo, tinha que adicionar dependências que eu quisesse, tinha que adicionar um servidor que eu quisesse. Por exemplo, se eu quisesse usar o Tomcat, tinha que configurar por fora.
e etc. E com o Spring Boot isso aí diminuiu bastante, né? Você já faz e isso aí torna o Java uma super concorrente com outras plataformas aí que estão em alta no mercado. Eu lembro que teve uma época que era bem fácil de fazer, configurar isso no, se fosse usar, sei lá, .NET ou PHP. E no Java era uma dificuldade danada e o pessoal sempre reclamava. E hoje não, hoje está bem simples. Em menos de 5 minutos você configura um projeto e já começa a codar. Beleza. Agora eu acho que o Cristiano vai mostrar o tutorial. É, eu sou o Cristiano, eu vou explicar como implementar uma API REST simples utilizando o Spring Boot. Estou aqui com o IntelliJ aberto e o Spring oferece uma forma fácil de de inicializar uma aplicação. É o Spring Initializer. Ele oferece já prover as dependências e a aplicação inicial do Spring com a annotation. Vocês vão ver que o Spring trabalha muito com annotation. Então aqui eu vou criar um projeto novo utilizando o Spring Initializer. Next. É o nome de teste mesmo. E aqui a gente vai precisar desse DevTools e do Web, o Spring Web. Vai começar a importar as dependências. Aqui nós temos a aplicação que eu falei. A aplicação base para o Spring Boot. Precisa dessa annotation para o framework identificar que essa é a aplicação base. Então a gente vai tá explicando para vocês como fazer uma API básica REST com métodos de delete, método de get, post e put. Então vamos criar primeiro a nossa classe base do modelo. Criar aqui uma classe chamada student. E aqui, excluir. Não, por enquanto só vou colocar um string name. Criar agora a nossa classe de controle, a student endpoint. Vou renomear aqui para um nome melhor, seria model.
Melhor usar endpoint. Endpoint. Agora vamos criar a classe student endpoint. A gente precisa adicionar duas annotations. Uma para dizer que essa classe é o controlador do REST, da API REST, e outra para dizer qual é a URL de acesso dessa API. É o REST controller e a outra request mapping, e entre parênteses a gente coloca diretório que a gente quer definir. Aqui vamos criar uma classe, um método que permite a gente listar os nossos itens da nossa classe do modelo. Vamos adicionar um método chamado listAll. Vai ser do tipo student. Vamos só retornar uma lista com elementos do tipo student. Importar a classe. Não precisa importar essas classes. Sim, esqueci de criar o construtor dessa classe. O Spring Boot também precisa de um construtor vazio, senão em alguns casos ele dá uma exceção. Vamos lá criar. Pronto. Agora a gente já pode rodar e ver o que a gente já pode fazer com isso. Tava com outro projeto aqui rodando. Tem que parar.
Pronto. Estou com o Postman aqui. Mas primeiro a gente precisa colocar uma anotação para dizer que a gente tem aqui um get, um método que mapeia o verbo get. Para isso a gente tem várias anotações, uma delas é o getMapping. E entre parênteses a gente pode dizer o local, o endereço no caso, que a gente vai definir essa chamada. Aqui a gente definiu que é no list. Vamos ver se vai funcionar. Ou não funcionou ainda. Vamos olhar. Not found. Isso aqui mesmo. Eita, pega.
Esse é o problema. Eu tinha esquecido de criar o get e o set da variável. E que o Spring Boot também precisa que você crie o get e o set das variáveis que você está trabalhando. Também que o método que a gente criou está retornando através do verbo get. Mas por enquanto ele está retornando só o que a gente está criando aqui. Mas a gente vai fazer ele retornar o que a gente quiser armazenar. Como exemplo, a gente vai usar uma array list simples, mas o Spring Boot também tem suporte ao Java JPA, então você pode usar banco de dados e ter uma persistência completa. A gente vai criar aqui um ID, porque vai facilitar a gente a manipular os nossos itens. E aí também precisa que crie o get set do ID. Criar também uma array list. Vai ser estática. Vamos criar um corpo estático para a gente poder inicializar a array list já com alguns valores. Teste 1, teste, criar outro com nome new, 2, teste 2. É um string, então a gente tem que colocar. Coloquei isso aqui, estava dando erro. Temos que criar um construtor que tenha o ID também. Pronto.
Agora a gente pode mudar esse método para que ele retorne os valores que estão no ArrayList. Então a gente simplesmente retorna aqui o ArrayList. Só que o Spring Boot possui uma classe de resposta padrão para requisições, que é o response entity. Então a gente vai retornar um response entity onde a gente passa os nossos dados e junto com os dados a gente passa um status HTTP. E a gente tem que mudar a classe para ser o método para ser do tipo response entity. A gente pode testar se está tudo ok. Vamos rodar aqui de novo. Faltou definir qual era o tipo do... Claro, a gente tem que... passar isso dentro do método asList. Para passar isso... Pronto, agora a gente pode ver se a nossa modificação está funcionando. E está funcionando e a gente pode ver que o ID agora está aparecendo. Agora a gente pode criar um método para buscar um estudante por ID. Pode utilizar da outra forma mesmo. E colocar aqui que o path, agora no caso, inclui a variável, que é o ID que a gente vai passar. E a gente vai usar o mesmo tipo de resposta. Vamos chamar o método de findStudent.
by ID. ID. E agora a gente precisa de uma variável que usando a notação path variable, a gente consegue pegar da URL que a gente digita o ID. Não, mas entre parênteses a gente diz qual é a variável que a gente está ligando a esta variável. Qual variável do mapping está ligada a essa variável. A gente vai fazer um pouco de gambiarra aqui. E para poder a gente verificar qual é o estudante com esse ID. Então a gente cria aqui um student, new student, e a gente seta o ID dele para o ID que a gente recebeu. E se a gente sobrescrever o equals para ele verificar somente o ID, a gente consegue achar o ID do cara que a gente está procurando, achar o ID, o index na lista do ID que a gente está querendo e retornar. Então vamos fazer isso. E aqui a gente retorna uma response entity com o student com o index que a gente pegou e retorna o HTTP status. Ok. Tá dando um erro. Ah, faltou o new.
rodar novamente. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem o ID 1, ID 2. Vamos agora, usando o ID 1, buscar esse estudante e ver se a gente consegue retornar. Conseguimos. Com 2, também conseguimos. Agora a gente vai fazer o método pro put, que seria save. Então a gente coloca aqui put map com... A gente não precisa colocar o path, porque só vai ter esse método puff e put, e o verbo é diferente. Então vamos fazer direto. Public response entity save. Aqui nós precisamos colocar uma annotation, que é a request body, porque a gente agora quer todo o objeto, e ele tem que ser do tipo student. A gente só precisa adicionar na lista, add, e retornar. Só precisamos retornar o HTTP status OK. Na verdade, é bom a gente retornar também o próprio student, como um padrão para quem está trabalhando já poder usar ele. Student, isso. Pronto, agora vamos ver se o método save está funcionando. Vamos rodar novamente aqui. Vamos ver. Temos aqui, não posso, mas já tinha colocado. Deu algum problema? Vamos ver. Ah, claro. Post. Para salvar o método post. Não put. Put é quando a gente quer atualizar algum item. E isso a gente vai fazer por último. Tá, tem que rodar novamente. Pronto. Ele retornou, então vamos buscar para ver se ele foi adicionado. Sim, foi adicionado. Tá tudo funcionando. Agora, os últimos dois métodos que a gente precisa fazer é o delete e o put. Da mesma forma, o delete só precisa do annotation. E a única modificação desse método é que a gente vai remover em vez de adicionar. Por causa do override do equals, tudo fica mais fácil, onde o método remover utiliza o equals que busca por ID. E não
que busca pelo objeto inteiro, mas a gente pode passar o objeto certinho também. Vamos renomear aqui para delete. Isso, vamos rodar novamente. Delete. Cat. Send. Vamos colocar de novo o 3. Teste 3 para a gente poder remover ele. Outra coisa, a gente não precisa retornar. A gente não precisa retornar, mas vamos ver se funcionou. Funcionou. Da mesma forma, com o put, a gente não precisa retornar porque está atualizando para algo que a pessoa acabou de mandar. Então, o nome do método a gente vai utilizar o update. E a gente vai fazer aqui uma outra espécie de gambiarra que o override do equals só para o ID nos permite, que é onde a gente vai remover um estudante de acordo com o ID e trocar ele por outro tendo o mesmo ID. Vamos verificar se funcionou. Nós temos o primeiro, que o nome é test. Vamos ver algum problema aqui. Esqueci de mudar a anotação. Aqui seria put mapping agora. Isso. Pronto. Estamos aqui com o ID1. A gente tem o primeiro cara, que o nome é teste, e a gente pode tentar mudar o nome para test. Aqui. Vamos ver. Status ok, e vamos agora buscar para ver. Ver que ele foi para o final da lista, mas a gente tem o item com o ID 1, que agora tem o nome test. Vocês puderam ver que o Spring traz muitas ferramentas e facilita muito, e utiliza muito também annotations. Existem algumas outras annotations, como AutoWired, que você coloca aqui para, por exemplo, se você for criar outra classe com outros objetos e for utilizar ele aqui, esse AutoWired vai cuidar da instanciação das classes para você. Você não vai poder precisar ficar instanciando classes. Então era isso que eu queria explicar. Beleza, galera. O Cristiano já deu uma demonstração, né, de como fazer uma API REST com o Spring Framework e o Spring Boot. E agora eu vou mostrar um pouco do que dá para fazer com o Spring Cloud. No exemplo que eu vou mostrar, é um exemplo de um balanceamento de carga. Não sei se vocês lembram das aulas, mas o balanceamento de carga é uma das coisas mais utilizadas em sistemas distribuídos. E basicamente, deixa eu colocar o slide aqui que fica melhor. Basicamente,
você tem, para distribuir a carga, você roda vários microserviços, o mesmo microserviço rodando em lugares diferentes, e você tem um balanceador de carga que unifica isso e passa para o usuário de maneira transparente, ou seja, o usuário não sabe de quem ele está acessando. Você vai ter rodando lá vários microserviços da mesma, do mesmo serviço, digamos assim, e o usuário vai acessar sem saber de onde ele está acessando. Ele só acessa, isso garante com que o usuário sempre acesse esse serviço sem que haja digamos, um congestionamento. Claro que muito tráfego pode ocorrer em congestionamento mesmo com um balanceador de carga, mas é mais difícil. Então eu vou mostrar um exemplo aqui de código bem simplesinho, só para vocês sacarem, né? Beleza. E tem aqui aquele mesmo código que o Cristiano fez. Aí a única coisa que eu fiz aqui foi adicionar esses dois métodos aqui, esse greet e o home, que quando eu der o greetings. Eita, ele não está rodando agora o servidor, deixa eu rodar aqui. Beleza. Quando eu o greetings, ele vai retornar uma saudação aqui dentro dessas três, o hi there, greetings, salutations, e o barra só vai retornar um hi. Vou colocar aqui só o retorno um hi, beleza. Até aí, ok. Dessa forma está implementada, é bem simples. Agora eu vou mostrar como é que a gente implementa o balanceamento de carga no lado do cliente, que é o que o exemplo está mostrando. Eu vou deixar depois o link desses exemplos no slide. Beleza, galera. Agora que a gente já tem lá o serviçozinho rodando, eu vou criar aqui tipo uma aplicação que seria o usuário, né? O usuário que utilizaria esse serviço aí. Pronto. Aí nessa classe User Applications eu vou estar basicamente consumindo aqui o serviço, que é aquele greeting, aquele método lá, só retorna a saudação, e vou retornar de uma maneira mais bonitinha, né? O nome. No caso, eu vou passar um nome default aqui, que é esse aqui, e ele vai retornar saudações e o nome default que eu passei, né? Então, galera, o que eu fiz de diferente depois de adicionar aquilo foi adicionar esse arquivo aqui, application.iml, que é um arquivo de configuração que vai aqui em resources, e nele eu coloquei uma lista de servidores, que são os servidores que vão prover o serviço, né? E a gente vai ter um balanceamento de carga entre esses três servidores. Só corrigindo aqui, galera, eu tinha falado que era na application.yml, mas já tenho por default esse application.properties e basta colocar nele que ele já, se não tiver, você cria o .yml. Esse aqui já é um yml. Aí então a gente configurou esses três servidores, e quando a gente rodar, no lugar de eu acessar aqui, eu vou mudar isso aqui para esse server que a gente configurou, que é o hello. Opa. Hello.
E aí o usuário não vai saber qual é o servidor que está vindo, se é esse esse aqui 8090, se é o 9092 ou 9999. Ele vai a única coisa que vai saber é que vai estar vindo daqui do CRLO. E é dessa forma que a gente cria um gerenciador de carga, de balanço no sistema distribuído feito com string, boot e string cloud. Aí estão as fontes de onde a gente tirou as informações. Esse tutorial do load balancing foi lá do site de Spring. O resto também, mas acho que o Cristiano também olhou no DevNinja, canal DevNinja. De resto, o demais foi tirado do site do Spring. E é isso.